Então, além de conhecer aqui a fundo, no dia a dia, né, quais as principais atitudes que a gente deve adotar, então, para ter esse uso consciente? Né? A gente já começou a falar um pouquinho disso, mas... Então, eu vou começar a falar do uso consciente do ponto de vista de saúde, né? Porque a gente tem o uso consciente do ponto de vista de saúde, de conhecimento, de entender o que eu posso, o que eu não posso, como tudo na vida, né? Para ter consciência de qualquer coisa, eu tenho que entender e conhecer. Então, falando de saúde, quando você tem um médico, né, e você conhece aquele médico, ele te conhece, você faz as suas consultas de forma regular, conforme a sua necessidade. Então, para o plano de saúde, não é interessante que o Luiz, que é um cara jovem aí, né, todo bonitão, vamos lá, que o Luiz não vá ao médico. Não, é importante que você vá ao médico, que você faça a sua consulta regular, com o seu médico de confiança, com o médico que te conhece e que vai, inclusive, prescrever aqueles tratamentos ou exames ou, inclusive, encaminhamentos conforme a sua necessidade. Perfeito. Então, essa fidelização, esse contato é muito importante. Além disso, seguir as recomendações daquilo que foi prescrito. Porque o que adianta você ir ao médico, você fazer isso e depois você não seguir as recomendações dele, ele faz os pedidos de exame ou a recomendação de um determinado tratamento ou de uma mudança de hábito e a gente não segue, né? O reflexo é ruim para nós mesmos. A gente sabe que comportamento não é simples de mudar, né? Mas é nossa missão aí divulgar isso. Além disso, é nossa responsabilidade também, e faz parte dessa consciência, questionar o médico, ou o profissional de saúde, né, que aqui eu estou falando do médico, mas pode ser o médico, o dentista, a gente tem os planos odontológicos, então o dentista também, sobre os tratamentos, ou sobre a serem realizados, ou sobre as dúvidas que você tenha. Porque não tem coisa pior que você sair de um consultório sem entender o que aconteceu ali, sem entender a sua realidade de saúde e o que você precisa fazer para mudar essa realidade. Às vezes as pessoas se sentem inibidas, né? Ficam com vergonha do médico ou do profissional e não perguntam, né? Exatamente. E isso também passa pela consciência, não. Você tem que estar totalmente ciente do que você precisa fazer, de qual é a sua realidade, né? E qual é a sua responsabilidade nisso tudo. Maravilha. E aí você estava falando que isso é na questão da saúde. E aí agora na questão de sustentabilidade do plano. Então, vamos pegar o exemplo dos exames. Ok. Você foi ao médico, você tem o seu médico fidelizado, e ele pediu alguns exames para você. E fez um encaminhamento para um especialista, porque você precisava de algo de um especialista. Porque nós também não podemos... como eu posso dizer, acabar também, o especialista também é muito importante. Sim. Quando bem recomendado, né? Tem coisas que o especialista que vai saber entender, diagnosticar e tratar. Mas o seu médico de origem, né? O seu médico que te conhece já tinha feito alguns pedidos, você já tinha alguns exames. Quando você leva esses exames para esse especialista não precisa pedir os novos, principalmente porque em geral você vai num período curto aí entre o, né? E isso faz com que, do ponto de vista da sustentabilidade do plano, seja um custo a menos. Porque o seu exame era recente, não tinha uma necessidade. E aí, como é feito o cálculo? E principalmente quando a gente fala aí da nossa realidade de autogestão. Isso não é só para autogestão, isso é para todo o mercado. Mas eu vou falar da autogestão que fica até mais simples para nós, porque nós não temos fins lucrativos. Né? Então, podiam entrar no mérito, não, mas isso vai para o seu lucro? Não, no nosso caso, não. Então, se eu pago, né, eu preciso fazer menos exames, a operadora precisa pagar, depois custear menos exames. Isso vai fazer com que o reajuste no final do ano, lá para o ano subsequente, dos planos de pré-pagamento, sejam menores. Né? Porque aquilo que foi necessário nos últimos 12 meses foi menor. E que a patrocinadora, no nosso caso, né, as empresas, também vão poder pagar um pouco menos. Isso faz, inclusive, com que elas possam custear esses planos, às vezes, para mais pessoas. Ou, inclusive, mudar a característica do benefício. Mudar a rede, por mudar exemplo. A rede, né, mudar... Então, isso faz com que a gente consiga garantir acesso,
com que a gente consiga garantir preços melhores e cada vez mais um sistema mais sustentável. Perfeito. Né? Então, acho que são 2 pontos que eu acho bem importantes que você trouxe aqui, né? Primeiro no caso específico da Vivest, nós não temos fins lucrativos, então a economia que você está fazendo não é para a Vivest, é para você mesmo, é para o seu plano mesmo. Isso mesmo. E o segundo ponto não é para deixar de fazer exame, é para pensar bem, analisar bem e ver se realmente aquele exame é necessário dentro de um período curto de exame. Porque senão depois podem achar, não, o pessoal lá falou que não é para fazer. Não é isso, de forma alguma, né? A gente está falando que se você está dentro de um período curto, se o exame ele é válido, se aquilo não tem uma necessidade, você mesmo está pensando conscientemente no coletivo que o plano de saúde é. Exatamente. Aí, esse a gente falou de...